Olá, pessoal. Aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos começar a falar sobre a fisiologia renal. Bom, pessoal, quando a gente fala em fisiologia renal, quando a gente fala em bom funcionamento dos rins, a primeira coisa que vem à nossa mente é a formação da urina. E o que é a formação da urina? A formação da urina, ela é o resultado de uma equação. É literalmente uma equação biológica. Então, é o seguinte: ela é a diferença, né? O resultado da filtração glomerular. O que é a filtração glomerular? O filtrado glomerular, ele é essa primeira etapa aqui, que acontece na cápsula de Bowman, localizada no glomérulo. Então, a gente tem as arteríolas aferentes, eferentes, os capilares que a gente tem dentro da cápsula de Bowman. E aqui dentro formam-se, então, forma-se o primeiro filtrado, né? Que é o filtrado obtido a partir do sangue. Bom, algumas substâncias, elas não podem ser perdidas. E isso a gente chama de reabsorção, porque essas substâncias vão ser recuperadas de volta para o sangue. E outras a gente tem que fazer questão de eliminar, né? O sistema renal ele precisa eliminar algumas substâncias. E aí, essas substâncias serão excretadas. Algumas substâncias, elas até têm uma certa regulação dependendo da nossa necessidade. Então, se você está com a pressão arterial baixa, você vai sofrer aí reabsorção de sódio, água em maior quantidade. Se não, vão ser reabsorvidas as quantidades mais ou menos padrões. Então, o resultado final dessas 3 etapas é a excreção renal, que nada mais é do que a urina. Então, viram, embora eu tenha falado que é uma equação bastante simples. Bom, então vamos lá. Qual que é a composição desse filtrado? Ele é muito parecido com o plasma, porque é um filtrado, né, obtido a partir do sangue, só que ele tem aí poucas proteínas e poucas macromoléculas, porque nesse caso moléculas grandes não deveriam ficar atravessando esses capilares e a cápsula de Bowman. A reabsorção tubular nada mais é do que o transporte de uma substância do interior do túbulo de volta para o sangue. E a excreção, como eu falei para vocês, é o inverso, é o transporte de uma substância do sangue para o interior dos túbulos. E a excreção final, que é o resultado dessa equação, é o que é eliminado pela uretra, que nada mais é do que a urina. E a gente chama isso de urina. Bom, então mostrando aqui. A taxa de excreção urinária, ela é, então, a filtração glomerular, que é esse filtrado muito parecido com o plasma, menos aquilo que foi reabsorvido pelo sangue e mais aquilo que foi secretado. Normalmente a gente secreta aí metabólitos, né? Coisas que não podem ficar no sangue. O resultado disso é a taxa de excreção urinária, que é a urina. Bom, pessoal, olha só. Um homem adulto, ele tem cerca de 70 quilos. Desses 70 quilos, 42 litros são compostos de água. Essa água ela está distribuída em vários lugares. Então, dentro das células, a gente tem aí mais ou menos 28 litros de água e fora das células, 14 litros de água. Desses 14 litros, 11 compõem o nosso líquido intersticial, que é o meio interno. Lembram do meio interno? Que, embora ele esteja fora das células, ele é chamado de meio interno. E 3 litros compõe aí o plasma do nosso sangue. Então, esse plasma sanguíneo,
perdão, é o que é filtrado para que ocorra a produção da urina. Então, só mostrando aqui. Pessoal, esse plasma, ele é filtrado mais ou menos umas 60 vezes por dia. Isso, se a gente for colocar aqui, são 3 litros de plasma, vai dar, então, 180 litros de plasma sendo filtrados aqui na cápsula de Bowman, aqui no glomérulo, todos os dias. Então, por que a gente não faz 180 litros de urina por dia? Justamente por esses processos de reabsorção, né? Porque eu não posso perder coisas importantes. E então, o resultado final disso vai ser aí mais ou menos 1,5 litro de urina por dia, dependendo do indivíduo. Mas então, vocês podem dizer, por que o sangue é filtrado 60 vezes por dia? Gente, raciocinem comigo. O sangue é filtrado 60 vezes por dia para que a gente tenha um ajuste fino, um controle mais fino das concentrações de substâncias no nosso sangue. Imaginem um metabólito que a gente tem circulante e que é tóxico. Calculem comigo o que aconteceria se nosso sangue fosse filtrado 4 vezes por dia. Esse metabólito ficaria circulante 6 horas no nosso sangue, causando aí efeitos adversos no nosso corpo. Então, para que isso não ocorra, né? Eu dei um exemplo só, existem vários motivos, né, para que isso aconteça, mas para que isso não ocorra, nosso sangue é filtrado cerca de 60 vezes por dia, para que a gente tenha um ajuste rápido de substâncias que estão em baixa concentração e precisam ser elevadas e vice-versa. Então, a gente consegue aí eliminar mais rapidamente, né, substâncias que estão em alta concentração, que têm excreção renal e que existe a possibilidade desse controle dela ser eliminada pela urina. Por esse motivo que a gente tem tantas filtrações por dia. Bom, pessoal, então, a primeira etapa necessária para o processo de formação da urina é a filtração glomerular. E não se desesperem, mas para a filtração glomerular, as forças que estão atuando são também as forças de Starling, as mesmas forças que nós vimos atuando lá no sistema cardiovascular, lá em nível de capilares, que são as forças que permitem a troca de líquidos e nutrientes entre os capilares e o líquido intersticial. Então, elas vão agir na nossa vida novamente. Então, em decorrência dessas forças de Starling, que nós já vamos ver com mais detalhes, forma-se o ultrafiltrado. Por que ultrafiltrado? Porque ele tem uma composição muito parecida com a composição do plasma do sangue. A diferença é que os componentes maiores não estão presentes. Todas as proteínas que tiverem peso acima de 70 kilodaltons, elas ficam excluídas desse ultrafiltrado. A albumina, ela tem mais ou menos 69 kilodaltons. Então, a gente encontra um pouquinho, ela está em um tamanho de corte, um tamanho muito próximo, né, do tamanho de exclusão. Então, a gente encontra aí de 0,2 a 0,3% de albumina presente nesse filtrado, tá? Mais do que isso, pode indicar alguma alteração. Bom, pessoal, então, como eu mencionei para vocês, esse filtrado, ele é muito parecido com o plasma. E por causa disso, ele tem aí algumas características que são idênticas às do plasma, né? Então, olha lá, pH de 7,4, glicose, 80 miligramas para cada 100 ml,
sódio 140 miliequivalentes por litro. Então, assim, a gente tem algumas características que lembram bastante essas mesmas características no plasma. Bom, então, pessoal, essa produção do ultrafiltrado do plasma, que é presente lá, que acontece lá na cápsula de Bowman, ela leva, então, algumas coisas em consideração, né? Então, como eu mencionei para vocês, ela é livre de proteínas que tenham acima de 70 kilodaltons, ela é livre de elementos celulares, muito embora a gente encontre aí, é esperado encontrar raras hemácias ou leucócitos na urina. Se a gente tiver um valor elevado, pode indicar uma infecção urinária. A gente tem aí as quantidades de sais e moléculas orgânicas que são bastante parecidas com as concentrações do plasma. Mas tudo isso depende do quê? Das forças de Starling. E quem são as forças de Starling? As forças de Starling, elas são o equilíbrio entre as forças hidrostáticas dos dois lados e as forças oncóticas dos dois lados. Então, vejam, eu preciso levar em consideração a pressão do ultrafiltrado, ela é baseada na pressão hidrostática dentro do capilar, menos a pressão hidrostática na cápsula de Bowman, então, as duas pressões hidrostáticas, subtraindo, então, a pressão oncótica que eu tenho dentro do capilar, porque a minha pressão oncótica dentro da cápsula de Bowman é muito pequena. Então, o resultado disso vai indicar, então, o processo de filtração glomerular. Assim, então, pessoal, olha, aqui a gente tem um capilar, né, dos capilares que estão presentes lá no glomérulo, e aqui a gente tem a cápsula de Bowman. Então, vejam as forças de Starling que estão atuando aqui. A gente tem a pressão hidrostática capilar, que nesse momento está de 60 milímetros de mercúrio, que favorece a filtração. A gente tem a pressão oncótica no capilar, que é de 32 milímetros de mercúrio, que se opõe à filtração, né? Por quê? Porque a pressão oncótica é formada lá pelas proteínas, as macromoléculas que eu tenho aqui nesse sangue, e elas estão retendo o líquido dentro desse capilar. Bom, e a gente tem também a pressão hidrostática na cápsula de Bowman. Como eu não tenho grandes macromoléculas aqui, a minha pressão oncótica aqui é insignificante. Mas a pressão hidrostática na cápsula de Bowman, ela também se opõe à filtração. Mas o que acontece? A pressão hidrostática dentro do capilar é grande o suficiente para que ainda haja um saldo, mesmo com duas forças se opondo a ela. Então, vejam, eu tenho 60 milímetros de mercúrio a favor da filtração, 18 milímetros de mercúrio da pressão hidrostática da cápsula de Bowman contra a filtração e 32 milímetros de mercúrio da pressão oncótica dentro do capilar, dentro do glomérulo, que se opõe à filtração. Meu resultado final disso vão ser 10 milímetros de mercúrio a favor da filtração, né? Porque eu tenho 60 menos 18 menos 32. Então, meu resultado final é de 10 milímetros de mercúrio a favor da filtração. Então, nesse caso, a gente tem a formação do ultrafiltrado. Bom, pessoal, então, vamos ver algumas substâncias que são filtradas, a taxa de filtrabilidade dela em decorrência do peso molecular dela. Então, vejam, a água tem um peso molecular de 18 Daltons, o sódio de 23 e a glicose de 180. E todos eles têm uma taxa de filtrabilidade aí de 100%. A mioglobina tem 17 kilodaltons. A filtrabilidade dela cai para 75%, mesmo ela estando bem longe aí
daqueles 70 kilodaltons que eu falei para vocês que é um valor de corte. E a albumina, ela tem 69 kilodaltons, quer dizer, está muito próximo de 70. A filtrabilidade dela cai para 0,5%. Bom, pra gente isso é bom, né? Imagina se a gente ficasse perdendo albumina o tempo todo. Tem alguns mecanismos que podem interferir aí na nossa taxa de filtração glomerular. Então, vejam, se eu tiver aumento da pressão arterial, vocês concordam comigo? Isso aumento da pressão arterial sistêmica no organismo como um todo. Vocês concordam que, consequentemente, nós temos um aumento da pressão hidrostática dentro do capilar? Então, isso vai aumentar a taxa de filtração, porque vocês lembram que a pressão hidrostática capilar é uma pressão a favor da filtração. Mas, por exemplo, se eu tiver uma vasodilatação da arteríola aferente e uma vasoconstrição da arteríola eferente, eu também aumento a taxa de filtração. Por quê? Vamos considerar que aqui é a arteríola aferente e aqui nós temos a arteríola eferente. Olha só, uma vasodilatação para cá, na arteríola aferente, vai promover um aumento do fluxo sanguíneo para dentro do glomérulo. Se eu tiver uma vasoconstrição na arteríola eferente, eu retenho esse sangue por mais tempo dentro desse glomérulo. Então, ambos esses efeitos aumentam a taxa de filtração glomerular. Por exemplo, se eu tiver uma vasoconstrição na arteríola aferente, o que vai acontecer é que menos sangue vai ficar disponível dentro do glomérulo e eu tenho, então, uma redução na taxa de filtração glomerular. Bom, vamos ver, então, algumas variações nas forças de Starling aí sobre o fluxo plasmático renal, então, a quantidade de sangue que fica disponível para esse glomérulo e, consequentemente, a taxa de filtração. Então, se eu tiver uma constrição na arteríola aferente, vai chegar menos sangue, né? Eu vou ter menos fluxo nesse glomérulo e o meu filtrado vai ser menor. Se eu tiver uma constrição na arteríola eferente, eu retenho esse sangue lá por mais tempo, eu reduzo a velocidade do fluxo plasmático lá no glomérulo, ele fica mais lento, e por conta disso ele tem tempo para filtrar mais. Então, eu tenho um aumento da filtração glomerular. Se eu tiver um aumento da concentração de proteína no plasma, a pressão oncótica do capilar lá no glomérulo renal vai aumentar. Então, ela se opõe à filtração. Por conta disso, a taxa de filtração diminui. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tenho menos proteína no plasma, eu tenho menos oposição à filtração e, por conta disso, o filtrado glomerular vai aumentar. E, por fim, se eu tiver uma constrição do ureter, eu acabo sofrendo também uma redução aí na quantidade de filtrado glomerular. Bom, pessoal, e a gente tem uma série de mecanismos que podem estar atuando, então, fazendo a regulação desse filtrado glomerular. O primeiro deles é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós já vimos no sistema cardiovascular. Nós temos a retroalimentação do túbulo glomerular, a gente tem o reflexo miogênico e a gente ainda tem fatores extrarrenais que podem atuar sobre essa taxa de filtração glomerular. Então, vamos recordar como funciona o nosso primeiro sistema regulador, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina ela é produzida lá pelo fígado, lá nas células justaglomerulares, quando o indivíduo está numa situação de hipotensão. E aí, a renina vai fazer o quê? Ela vai converter o angiotensinogênio, que foi produzido pelo fígado,
em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela sofre ação Bom, pessoal, nosso segundo mecanismo de regulação é a retroalimentação túbulo-glomerular. E ela acontece onde? Ela acontece aqui, ó. As células da mácula densa, elas são sensíveis às baixas concentrações de sódio e de cloro no fluido tubular. E aí, a consequência disso é que vai haver uma vasodilatação na arteríola aferente. Portanto, eu tenho um aumento de fluxo e de pressão hidrostática dentro do capilar. Por conta disso, eu tenho um aumento da taxa de filtração glomerular. Então, é também um mecanismo aí regulador. E lembrem-se, como eu mencionei agora há pouco, a própria angiotensina 2 pode agir estimulando também a ação aqui das células da mácula densa. Nós temos um outro mecanismo regulador, que é o reflexo miogênico. O reflexo miogênico, pessoal, nada mais é do que o seguinte: quando a gente tem um aumento de pressão arterial, um aumento de pressão contra os miócitos, eles têm uma resposta de vasoconstrição imediata. E isso acontece nas arteríolas, em especial. Então, a nossa arteríola aferente não é diferente. Então, quando tem um aumento da pressão arterial, a gente tem uma vasoconstrição na arteríola aferente. Bom, pessoal, então, a gente tem alguns fatores renais e extra-renais que atuam tanto para alterar o volume sanguíneo, quando está ocorrendo hipertensão, então o objetivo vai ser diminuir o volume sanguíneo, e quando está ocorrendo hipotensão, o objetivo será aumentar o volume sanguíneo. E ainda a gente tem fatores que atuam sobre o tônus vascular. Então, alguns nós já vimos, né? Muitos deles nós já vimos. Olha só, os fatores que vão atuar aí sobre o volume sanguíneo são a aldosterona, que a gente já viu, a vasopressina, que a gente já viu também, que é o hormônio antidiurético, e ainda o peptídeo atrial natriurético. E os fatores que atuam sobre o tônus vascular são as catecolaminas, a vasopressina novamente, quando a gente tem aí um estímulo beta-adrenérgico ativando o sistema renina-angiotensina, ou ainda um estímulo alfa-adrenérgico que causa vasoconstrição renal. Então, vejam só, pessoal, que interessante. A gente tem um padrão de substâncias que são excretadas, simplesmente excretadas, e substâncias que são reabsorvidas. Então, por exemplo, o primeiro grupo de substâncias são substâncias que são excretadas em grande quantidade. Quem que a gente tem nesse grupo? Ureia, creatinina, ácido úrico, uratos, eles são simplesmente excretados porque eles são produtos finais de metabolismo e eles não são reabsorvidos mais. A gente tem um outro grupo de substâncias que são filtradas, uma parte delas é reabsorvida, né? Então volta para a circulação, e uma pequena quantidade é excretada. Essas substâncias a gente pode incluir aqui a água, íon sódio, cloreto, bicarbonato, eles fazem parte desse grupo. Então, a gente pode dizer que eles sofrem filtração com uma reabsorção parcial. Existe um terceiro grupo que sofre filtração, mas são reabsorvidos completamente. Nesse grupo a gente pode colocar aí os aminoácidos, a glicose, eles são completamente absorvidos porque eles nos fazem falta, né? Então, a gente não pode correr o risco de perdê-los, então eles são completamente reabsorvidos. E a gente ainda tem um grupo que é filtrado e, além de ser filtrado, é excretado.
E aqui a gente pode colocar aí fármacos, substâncias estranhas, de modo produtos tóxicos. Então, produtos que eu não quero, que o organismo não quer dentro do sangue de jeito nenhum. Então, além de filtrar, ele ainda excreta aquela pequena quantidade que escapou do filtrado e continuou no sangue. Ele ainda excreta. Então, observem que a gente tem um padrão aí, mais ou menos de 4 grupos de substâncias em relação ao fato delas serem excretadas, reabsorvidas, somente filtradas. Então, é assim que eles se comportam. Só lembrando, pessoal, então, que o que é filtrado é o que passa do sangue para o espaço de Bowman, né? Para a cápsula de Bowman. E aí, algumas substâncias são reabsorvidas, ou seja, saem do ultrafiltrado e voltam para o sangue. E outras substâncias são secretadas, saem do sangue e fazem parte em direção, né, saem em direção do ultrafiltrado. E aí, o que sobra dessa equação é excretado na forma de urina. Bom, pessoal, então quem que vai sofrer reabsorção? Quem que sai do líquido tubular e volta para o sangue lá no capilar peritubular? A água, o sódio, o cloro, o bicarbonato, a glicose, os aminoácidos, a ureia, o cálcio, o magnésio, o fosfato, o lactato, o citrato, entre outros. E eles vão precisar de proteínas transportadoras, exceto a água, é claro. E quem vai ser secretado do sangue nos capilares peritubulares para o líquido tubular, também utilizando aí proteínas transportadoras? Ácidos, bases orgânicas, potássio, eles vão aí ser secretados. E no final das contas, a gente ainda consegue fazer alguns cálculos, caso haja necessidade. Então, um deles relacionado à filtração glomerular é a carga filtrada. O que é a carga filtrada? A quantidade de uma substância que vai passar lá pela cápsula de Bowman num determinado tempo, por minuto, por segundo, por hora, você quem estabelece. Então, para calcular a carga filtrada, o que eu preciso? Eu preciso da filtração glomerular vezes a concentração dessa substância que eu tenho. E aí, quando eu multiplico um pelo outro, num determinado período de tempo, né, o tempo está relacionado à filtração glomerular, eu consigo, então, estabelecer a quantidade dessa substância que está passando para essa cápsula de Bowman, para esse ultrafiltrado. E consigo calcular também a quantidade dessa substância que está sendo excretada por uma unidade de tempo. Nesse caso, eu preciso do volume da filtração e da quantidade, da concentração, perdão, dessa substância que eu tenho sendo eliminado na urina. E aí, o valor final disso, ele me dá o resultado efetivo daquela continha que a gente está vendo desde o começo da aula, que é a filtração menos reabsorção e excreção. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.